E agora notícias da Venezuela. A oposição no país anunciou uma greve cívica nacional de 24 horas para pressionar o presidente Nicolás Maduro a retirar a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Após votação do plebiscito simbólico contra a Assembleia Nacional Constituinte convocada por Nicolás Maduro, a pressão só aumenta sobre o presidente. Ontem, a oposição venezuelana anunciou uma nova greve geral no país, com duração de 24 horas. De acordo com Fred Guevara, líder de oposição, todo o país está convocado a participar da paralisação na quinta-feira. Ele também pediu para que o protesto seja maciço, porém sem violência. Fred Guevara acredita que só assim para enfrentar a Constituinte e conseguir a restituição da ordem constitucional. Nesta terça-feira, o governo dos Estados Unidos e a União Europeia ameaçaram impor sanções contra o presidente Nicolás Maduro, caso ele mantenha a convocação da Assembleia Constituinte. O ultimato veio logo após milhões de pessoas rejeitarem a convocação no plebiscito organizado pela oposição. De um lado, a Casa Branca disse que vai tomar ações econômicas fortes e rápidas contra Caracas, se a votação for mantida. E do outro, a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, disse que o bloco pode aplicar sanções sem especificar de quais tipos se Maduro mantiver a eleição do próximo dia 30. O presidente venezuelano já deu sinais de que não pretende recuar. Ele voltou a acusar os estrangeiros de ingerência no país, o mesmo argumento usado para rebater as condenações pela violência nos protestos contra ele, que somam 96 mortos em 108 dias. E a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto agora com o William Laureano, que é especialista em assuntos internacionais. William, muito obrigado pela sua colaboração com a gente outra vez. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, William. Aqui tudo bem. Agora a gente está acompanhando essa situação na Venezuela, onde a crise tem se intensificado. Parece que a cada semana o problema é maior e a gente está aí num ponto crucial, porque tem essa situação da convocação para a Assembleia Constituinte. A oposição fez esse referendo mostrando que a população não concorda com isso e agora organismos internacionais, governos internacionais já falam em alguma forma de sanções contra a Venezuela. Demorou para chegar a esse ponto? As sanções são sempre difíceis e a Venezuela tem uma economia muito baseada no petróleo, né? Mais de 95% da economia venezuelana é baseada na exportação de petróleo e quem compra muito esse petróleo são os Estados Unidos. Então, um embargo econômico à Venezuela causa repercussões nos Estados Unidos também. Então, é sempre um negócio muito delicado fazer um embargo. Agora, isso confirmaria as teses e acusações do presidente Nicolás Maduro de que o país está sendo vítima de ingerência internacional? Existe uma tese, né, de que quem controla os meios de produção, né, as importações dos produtos, as distribuições, são a oposição, que a oposição poderia estar utilizando. Nada comprovado, né? Mas existem essas ideias de que haveria uma ingerência. Agora, embargos econômicos não são ingerências diretas, né? Até porque são formas de que as relações internacionais usam como pressão para atingir um objetivo mais ou menos aceito pelo plano internacional. Então, existe uma ideia geral de que há uma falta de democracia, né? Um déficit democrático dentro da Venezuela e você tem que pressionar isso de alguma forma. E a forma de pressionar normalmente é mexendo no bolso, normalmente é fazendo um embargo. Né? Isso acontece o tempo todo, não é bem a ingerência que o Maduro fala. A ingerência que o Maduro fala é uma ingerência direta, tipo, os Estados Unidos estariam financiando a oposição para que a oposição, sim, o tirasse do poder. Ou que haveria algum entendimento ou algum interesse muito grande por trás dos Estados Unidos que gostariam de que ele saísse. Né? Essa greve convocada para quinta-feira pela oposição, você acha que tem condição de surtir algum efeito prático contra o Maduro nessas decisões, principalmente essa da Constituinte? É simbólico, né? Mostra ao mundo, acho que mais do que ao Maduro, mostra ao mundo que os venezuelanos estão insatisfeitos. Só que o Maduro ele tem muitos interesses internos que ele tem que responder. Ele é o sucessor direto do Chávez, faz parte de um partido que tem o chavismo como algo importante, como uma ligação, né, de 18 anos aí de poder, e ele responde a esse grupo. Então, tem chavistas a favor do Maduro, tem chavistas contra o Maduro. Ele está ali acreditando que esses chavistas que estão a favor dele conseguirão manter ele no poder.
Então tem uma pressão interna muito grande. Se ele diz, olha, não vamos fazer mais esse plebiscito, não vamos mais fazer a Assembleia Constituinte, ele perde o poder. Ele mostra que é fraco. E isso, dentro da estrutura em que ele está, é algo que não vai ser muito bem visto. Então, acho muito difícil uma greve geral modificar um pouco, modificar em alguma forma a posição do Maduro. Agora, tem alguns que dizem, né, que já tentaram fazer com que o Papa falasse com o Maduro, já tentaram fazer com que o presidente canadense mediasse uma negociação entre a oposição e o próprio Maduro. Alguns dizem que talvez o presidente cubano pudesse fazer esse papel, né? A partir do momento em que a Venezuela está perdendo o apoio internacional, perde apoio da EA também, possivelmente, perde o apoio do Brasil, perde dos Estados Unidos, o único que permanece é Cuba, e aí o presidente teria uma influência maior sobre o Maduro para dizer, olha, não dá mais para ir nesse caminho, tem que parar, tem que recuar, vamos modificar o que você está fazendo. Então, talvez uma peça-chave, um ator importante seja mesmo o presidente cubano. Diante disso tudo, dá para entender, dá para imaginar que Maduro está próximo de acabar tendo que sair do poder? Acredito que sim, né? Ele já perdeu a Assembleia, né? Ele já perdeu o Congresso é da oposição, a economia não está melhorando, são 20 mil a 30 mil venezuelanos só no norte do Brasil, né? Isso mostra uma crise interna muito grande, né? Que não tem horizonte para acabar. Sim. A inflação que está aí a mais de 2.000% ao ano. Então, tudo isso junto, né, faz com que a posição dele, chave, no governo seja muito frágil, né? Isso tudo faz com que ele esteja ali num castelo de areias, né? A qualquer momento isso vai derrubar. Pode ruir. William, eu agradeço pela sua colaboração outra vez aqui com a gente. Uma boa noite para você e bom trabalho. Boa noite, obrigado. Obrigado.